A lógica do mundo em que vivemos é puramente acumulativa. Vence quem tem o maior exército, a maior conta bancária, o maior algoritmo ou o arsenal de tecnologia superior. Mas se eu te disser que existe uma força que opera em frequências inversas, uma potência que não nasce da plenitude, mas da escassez, não da confiança, mas do reconhecimento cirúrgico da nossa própria incapacidade. O reino do Espírito exige a geometria do vazio, para que o poder de Deus seja absoluto em sua vida. O orgulho humano precisa ser reduzido a zero. E aí pessoal, bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal do nosso Projeto Discípulo. Tinha dado uma pausa porque tinha ficado muitas coisas aí meio turbulentas, mas agora voltamos novamente com o episódio 3 da primeira temporada. Antes que a gente fale sobre esse episódio 3, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês rapidinho. Vocês estão acompanhando nossos episódios? Desde já, quero que você comente, curte e compartilhe esse vídeo para que cheguem até mais pessoas. Se você não acompanhou esse terceiro episódio, fique agora com um resumão do nosso terceiro episódio, a força na fraqueza, Gideão e o largar da sobrevivência. Nessa primeira etapa, a gente vai ver algo bastante interessante. A Bíblia conta que o povo de Deus vivia completamente escondido. Por quê? Porque os midianitas e os amalequitas eram como se fossem pragas de gafanhoto, que assombravam ali o povo de Israel completamente. Não era um militar, ele vivia escondido. Algo interessante sobre essa história é que ele tirava um pouco da qualidade, pois aonde ele vivia não tinha vento ou essas coisas mais arejadas, onde o vinho e o trigo pudessem ficar um pouco mais com a qualidade um pouco melhor. Então ele perdia um pouco da sua qualidade para viver totalmente no anonimato. Então, só para você ter uma noção, o trigo ele era malhado em lugares altos para que os ventos levassem a palha. Com isso, só para vocês entenderem, porque era que a qualidade não era tão boa. Então o trigo de Gideão tinha como se fosse um pouquinho mais de palha. Hoje ele tinha, não sei como ele fazia naquele tempo, mas balançar ou até mesmo assoprar ou até mesmo tirar com as próprias mãos. Isso tudo para viver no anonimato. Depois disso, um anjo de Deus aparece até Gideão e fala assim: homem valente. Nessa hora Gideão ficou bastante confuso, porque ele não era valente, né? Ele mesmo fala que ele era o mais pobre da sua família, ele era o menor da sua família, ele fazia trigo escondido para que as pessoas nem vissem ele. Então ele também era uma pessoa medrosa. Então por que que o anjo de Deus chega até ele e fala o seguinte: homem valente? Ele chegou a questionar isso, e é normal. Quantas vezes a gente não questiona, né? A gente olha para nós mesmos e não é possível, eu não tenho dom para fazer essas coisas, mas por que que Deus estava me querendo? Com Gideão era teoricamente do mesmo jeito, então ele chegou a questionar o porquê que ele era um homem valente. Mas o que Gideão ele não entendia era que Deus estava escolhendo ele, porque se ele escolhesse talvez outra pessoa, esse mérito ia ficar para os homens. E esse milagre que ia acontecer, ele precisava ser totalmente mérito do Senhor. E para mostrar que Deus usa qualquer um para fazer coisas extraordinárias. O purgatório dos números e os 300. Apesar de toda a agonia, Gideão ele foi lá e conseguiu aceitar isso. Então depois de fazer alguns testes e algumas coisas para Deus, Gideão entendeu que realmente ele era a pessoa que Deus estava procurando. Gideão conseguiu um exército de 32 mil pessoas, no caso 32 mil homens. Então, teoricamente, para a lógica humana já era pouco, pois o exército dos midianitas e amalequitas já tinham cerca de 135 mil inimigos. Então, já era impensável, já era muito pouco o número do que Gideão já tinha escolhido. Mas aí entra um pouco da lógica divina que para nós seres humanos muitas vezes não faz sentido nenhum. O que já estava ruim parecia que iria piorar bastante. Com isso, o exército que era de 32 mil passou 10 mil homens, e aí desses 10 mil homens ficam só apenas 300 homens para lutar com um exército de 135 mil soldados inimigos. Mas agora eu te pergunto, talvez esses homens conseguiriam destruir aqueles 135 mil homens, mas qual tipo de armas eles usaram? Foi espadas? Não. Foi armadura? Também não. Foi metralhadoras? Também não. Foi mísseis? Também não. Foi uma arma nuclear? Também não. Aqueles homens foram para uma guerra com trombetas, me escute bem, trombetas, tochas e jarros vazios.
Essas foram as armas daqueles 300 homens para lutar com um exército de 135 mil soldados inimigos. Vamos dar uma pausa agora um pouco na história de Gideão e agora a gente vai para uma outra história completamente diferente. Como assim, já? Uma história completamente diferente. Hudson Taylor, ele era um jovem britânico e ele decidiu ser um missionário, vamos assim falar, na China. Chegando lá, ele viu que os missionários viviam num luxo completamente absurdo. Era totalmente fora dos padrões que ele imaginava que seria. O Taylor, assim como as pessoas realmente chamavam ele não era uma pessoa tão saudável assim. Isso mesmo. Ele tinha grandes problemas crônicos e também ele vivia numa depressão profunda por causa da solidão que ele vivia. Então, um dos fatos de ele ter ido até a China foi também para se livrar aí dessa solidão que ele tinha. Chegando lá, como eu falei, ele não concordou com como aqueles missionários viviam, pois era um luxo absurdo, enquanto muitas aldeias chinesas ali as pessoas passavam completamente fome. Então ele decidiu inovar, colocou roupas chinesas e começou a se misturar com aquelas pessoas. Não, mas isso não foi só um ponto específico, ele também se absteve de todo o dinheiro, de toda aquela comida que aquelas pessoas viviam. Os seus colegas britânicos, eles achavam que o Hudson Taylor estava ficando era doido. E agora ele ia viver completamente sem nada em um país completamente diferente. Isso tudo para levar Deus para as outras pessoas. Tem uma fala que ele comenta que Deus é o maior provedor. Então ele tinha fé que apesar de não querer viver naquele luxo absurdo, o que ele iria fazer era algo muito maior e que iria dar muito mais resultados. O Hudson Taylor, ele criou a CIM. Então ele é um dos grandes pioneiros aí das missões que geralmente muitos cristãos fazem hoje, né? Eles entregam literalmente sua vida, vão para um lugar sem receber salário, só para fazer a vontade de Deus, trabalhar de forma voluntariamente e vivendo com pouco. Apesar de todas as críticas, Hudson Taylor não desistiu. E lá, na China, ele foi capaz de coisas grandiosas. Então, no seu momento de maior fraqueza, foi quando apareceu a maior vitória de toda a sua vida. E até hoje existe um legado. O seu nome deixa um legado para minhas gerações, para as gerações passadas e para as novas gerações que ainda vão até mesmo nascer. Então a história de Gideão e a história de Hudson Taylor, eles deixam um legado bastante interessante para nós hoje. Queremos ser capazes de fazer coisas extraordinárias, nós precisamos nos entregar verdadeiramente a Deus. Entender que a nossa fraqueza é uma arma importantíssima para que Deus possa fazer milagres e mais milagres nas vidas de outras pessoas. A Bíblia conta que Gideão, ele venceu aquelas guerras porque aqueles homens se separaram com aquelas tochas, começaram a tocar trombetas e agora quebrar os jarros de barro, e os inimigos que estavam dormindo ali ficaram completamente desnorteados e com isso começaram até mesmo a matar uns aos outros. Então foi uma guerra onde o povo não precisou, então foi uma guerra onde os homens de Gideão nem precisaram entender sobre combate. Só o fato de eles aceitarem que na sua fraqueza a força de Deus se fazia forte. Essa mensagem ela fica para nós jovens hoje, para que possamos entender que muitas vezes a gente também procura coisas grandiosas na nossa vida. Fazemos coisas para que as outras pessoas consigam nos enxergar e com isso a gente pode ter o nosso nome, o nosso legado grande. Mas a Bíblia aqui nos mostra que a força da fraqueza, apesar de ter esse nome bastante estranho, que somos fracos perante Deus, mas se abrirmos o nosso coração, a nossa vontade, para que Deus habite nele, vamos ser sim capazes de coisas grandiosas. Então Deus quer te usar hoje na sua fraqueza para que coisas grandes possam acontecer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso resumão aí do terceiro episódio da nossa temporada, né? A origem da força, e compartilhe para mais pessoas. Curte, deixa aqui seu comentário e se você assistiu, deixa aqui também. Se você não assistiu, desde já tá aqui o nosso resumão. E do nosso Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, que você possa ir lá, né? E também ver algumas coisas que nós colocamos. E desde já é isso, que Deus abençoe cada um de vocês. E lembre, Gideão salvou um povo na sua fraqueza. Hudson Taylor também salvou milhares de pessoas, né, milhares de chineses, que hoje você possa ser fraco para o Senhor, para que Ele possa te usar e abençoar outras pessoas. Então é isso, valeu, até mais, e até o próximo vídeo, valeu!